Bom dia, queridos ouvintes. Este é o programa Clamor, com Márcia Martins, do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. Um bom dia para você também que nos assiste no Facebook. Palavra do Senhor em Eclesiastes 12, no finalzinho, a partir do verso 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Lembre-se disso, ok? Quando você for pensar, os teus pensamentos estão diante do Senhor. Quando você for falar, quando você for agir, existe um Deus que tudo vê. Ok? Bom dia, Juliana. Bom dia, Luísa. Que bom que vocês já chegaram. Estamos começando hoje, mais um programa Clamor. Feriado em Juiz de Fora, dia 13 de junho, o aniversário da cidade foi dia 31, não é? 31 agora que passou. Bom dia, Josimar, estamos aqui falando de Juiz de Fora, aniversário de Juiz de Fora, já passou o dia 31, 167 anos, estamos ficando velhinhos. Mas hoje é feriado religioso e eles observam este feriado por conta daquele que eles consideram, os católicos no caso, consideram padroeiro de Juiz de Fora, que é o Santo Antônio. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Na verdade, a Igreja Católica ainda tem assim, muita força para que seja hoje declarado um feriado, ainda que uma grande parte da população discorde do fato de que Juiz de Fora possa ser consagrada, a cidade, a um padroeiro, porque sequer reconhecemos qualquer pessoa humana que já tenha vivido nesta terra como pai da nossa cidade, O padroeiro é tipo um padrinho, alguma coisa assim, porque nós já temos um pai, que é o Senhor nosso Deus, e já temos um Senhor da nossa cidade, que é o Senhor Jesus Cristo, a quem nós fazemos questão nesta manhã, de oferecer, o trono na cidade de Juiz de Fora. Vem, Senhor Jesus, assenta-te para reinar sobre nós, como Filho de Deus, único Salvador nosso, único intercessor diante do Pai. Amém? Mas vamos voltar, se não der tempo de falarmos mais sobre isso hoje. Na sexta-feira eu vou falar, porque eu tenho um trabalho que foi feito em 1996, que chama, até foi transformado numa apostilinha, um mapeamento espiritual de Juiz de Fora, ok? E chama Conhecendo a Realidade Espiritual de Juiz de Fora. E você vai saber, por que é que hoje é feriado, porque eles consagram a cidade a este padroeiro, embora uma grande maioria do povo discorde, dessa consagração. Existe uma estátua em homenagem a este, que é tido como santo, de nome Antônio, na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nós vamos ver de onde veio essa estátua, foi um presente, ok? E está lá, e esse santo, Antônio, no candomblé ele é Ogum, e é um dos 3 principados das trevas que governam, infelizmente, sobre a nossa cidade no momento, embora pela fé nós possamos proclamar que Jesus vai voltar e Ele vai governar sobre todas as nações da terra, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, não é? E nós estamos aí nessa batalha, para que venha o reino de Deus e seja feita a vontade do Senhor.
Bom dia, Lídio, pastora Lídio Ricardo, Pedro Carrillo, Francisco Miranda, o pessoal chegando no Facebook, já estava com saudade dessa turma, que bom que vocês vieram. Nós temos muita coisa boa para compartilhar essa manhã, tá bom? Fica com a gente. Por que é que eu disse fica com a gente? Porque não sou eu sozinha aqui nesse estúdio, ok? O Espírito do Senhor está aqui conosco. E se não fosse assim, eu não teria nada de mim mesma para compartilhar com vocês, ok? Vamos então compartilhando das coisas de Deus. Eu comecei um estudo sobre a rainha Esther, Esther a intercessora. E eu quero ver se eu termino esse estudo de Esther antes que isso fique lá para trás e eu não consiga terminar. Depois nós vamos voltar aí no assunto, né, do feriado hoje. Quero também ver se dá tempo da gente completar o nosso comentário, né, no livro Incomparável Cristo, de Oswald Sanders, que eu vi aqui uma abordagem bem clara da questão da tentação de Jesus. Temos também algumas notícias ali para compartilhar. Amém, nele a gente pode confiar, só em Jesus nós podemos confiar, não é verdade? Bom, vamos dar uma recapitulada no estudo de Esther, porque eu sei que muitos de vocês já se esqueceram ou não estavam aqui. Bom dia, Hélio Oliveira. Estou falando aqui justamente que vamos dar uma repassada no que eu já falei sobre a rainha Esther, Esther a intercessora, para que a gente possa seguir e concluir o estudo, né? Nós podemos aprender muito com a rainha Esther, afinal de contas, ela foi levantada de uma tal maneira por Deus para interceder pelo povo dela e foi ouvida e foi capaz de livrar todo o povo dela da morte. Então, eu comecei falando sobre João Batista, né, no estudo de Esther, porque João Batista era primo de Jesus e era intercessor de Jesus. Ele veio à frente, né, preparando a vinda de Jesus. Ele veio como um predecessor e o intercessor, ele também tem esse papel de ir à frente, né, de anunciar, de trazer à existência as coisas. Então, ele era alguém bem próximo de Jesus, João Batista, era seu primo, mas eles quase não se viam. Então, a proximidade deles era muito mais uma proximidade espiritual. O João Batista foi capaz de reconhecer a presença de Jesus desde o ventre materno, né? Ele pulou de alegria no ventre de sua mãe, Isabel. E eu fiz uma afirmação que eu estou agora fundamentando, de que a igreja também é como uma prima do povo judeu. Assim como João Batista era prima de Jesus, nós vamos ver que Esther era prima de Mordecai ou Mardoqueu, né? Os dois nomes você encontra, depende da versão da Bíblia. Ele era primo dela, Esther ficou sem seus pais e então ele assumiu a criação de Esther, tomando o lugar, né, de seu mentor, mas na verdade ele era primo de Esther. Então vamos ver também que a igreja de Israel, embora não sejam filhos de um mesmo pai terreno, né? Israel tem um pai terreno, a igreja não tem pai nem mãe, eles estão ligados em comunhão por um mesmo Espírito, né? Nós temos o mesmo Espírito de Deus. João é símbolo da dispensação da lei, é um dos representantes por excelência do povo judeu, enquanto Jesus Cristo traz com ele a nova dispensação da graça. E a realidade da igreja vai vir com Jesus. Então, o povo judeu e a igreja, eles deveriam ser irmanados pela fé no Messias, conforme o texto de Efésios 2, 14 e 16, que diz assim:
Porque Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Que ambos, judeus e gentios, irmanados, ok? No mesmo corpo. E, bom, eu me perdi aqui um instantinho. A inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, que é o homem espiritual, que é o corpo de Cristo, né? Que é a igreja que vai ser composta, inclusive, por judeus convertidos, né? Judeus que creem em Jesus e gentios. Então, fazendo a paz, tá? O texto continua que Jesus fez a paz e reconciliou ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade, né? A cruz, ela destrói a inimizade do homem com Deus no sentido vertical e a inimizade do homem com o homem no sentido horizontal ali dos braços de Jesus, ok? Ele abraçou toda a humanidade, fazendo dela o seu corpo para a glória de Deus. Bem, vamos continuar aqui só no resumo. Então, os judeus representados por João são primos da igreja representada por Jesus Cristo. Outro caso, né, que eu comecei a mencionar de primos, também intimamente ligados pelo Espírito, é o da rainha Esther, que era prima de Mordecai. Ele, Mordecai, simboliza o Espírito Santo. E Esther, ela vai ser aqui um tipo da igreja. Ok? A Esther vai tipificar a igreja, o tempo da graça. Esther significa estrela. Antes ela se chamava Daça. Daça significa mirra. E fala de um tempo de sofrimento na vida dela, onde ela era uma escrava, né, no meio do povo judeu, que havia sido trazido do cativeiro para a Babilônia. E a Babilônia foi conquistada pelos persas e estavam ali na cidadela de Suzã, que era a capital, né, uma cidade muito importante, onde reinava ali o soberano do reino medo-persa. E Esther, então, nasceu ali, né, e estava sendo criada pelo seu primo Mordecai. Bem, então, no livro de Esther, tá, capítulo 1, de 3 a 5, vai dizer o seguinte: o rei Assuero deu um banquete no 3º ano de seu reinado, em que mostrou a riqueza da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias. Foi 6 meses, foram 6 meses de festa. E depois do banquete, foi estendido a todo o povo por mais 7 dias. Bom dia, Beth, minha prima, nos assistindo. Que bom dia para vocês. Estamos falando da rainha Esther, né, o ministério de intercessão tremendo da rainha Esther. Então, o fato do banquete, nós vamos ver que foi oferecido este banquete, então, pelo rei Assuero, para mostrar a glória do reino dele, e esse banquete vai acontecer entrando no 3º ano de seu reinado. Isso tem um significado especial, né? Se cada um dos 3 anos representa 1000 anos, né? Porque nós temos aí na Bíblia esta linguagem, às vezes um ano representa 1000. Neste caso aqui, cada um dos 3 anos representando 1000 anos, cada um dos 3 anos, cada um representando 1000 anos, seriam 3000 anos. Nós vamos ter, então, que Vasti, a rainha que estava reinando, simboliza o povo Israel, que reinou por 2000 anos. Foi o povo escolhido de Deus. E os judeus foram levantados a partir da aliança com Abraão 2000 anos antes do nascimento do Messias. Quando o rei Jesus chegou, ele convocou os judeus à sua presença. Eles se recusaram a apresentar-se diante dele e se mantiveram rebeldes à sua autoridade real, assim como fez Vasti, a rainha Vasti. Ela foi chamada à presença do rei Assuero e ela se recusou a vir. Então ela representa Israel. Quando o rei Jesus chegou, né, o rei Assuero é um tipo do rei Jesus. Assim como a Vasti representa Israel nessa história, Esther
representa a igreja, o rei Assuero representa Jesus, Mordecai, o Espírito Santo, ok? Então, da mesma forma que o povo de Israel não quis aceitar a Jesus, não veio a ele, não veio a presença dele como rei. Vasti também, quando foi convocada pelo rei Assuero, ela se recusou a vir à presença do rei. E isso aconteceu quando? No 3º ano. É isso que eu estou falando para vocês, né? Entrando aí o 3º ano. Quando então a posição de reinar com Cristo passou de Israel à igreja, simbolizada por Esther. Por isso Vasti perdeu a posição de rainha para Esther, que Esther foi a rainha que assumiu no lugar de Vasti. Assim como o povo de Israel, né, perdeu ali a tarefa, né, que lhe tinha sido confiada, foi passada à igreja de testemunhar das verdades de Deus para os demais povos. Nós vamos ver isso nas 70 semanas de Daniel. Deus está lidando com o povo de Israel durante 69 semanas. Há então um intervalo onde entra a igreja, a dispensação da igreja, onde Jesus vem à terra, gera a igreja, né? E quando terminar o tempo dos gentios pisar Jerusalém, de novo, o Senhor vai remover a igreja, né? Vai arrebatar a sua noiva e volta na última das 70 semanas a tratar com o povo de Israel. E então nós vamos ver que ele vai selar 144 mil, não sabemos se é o número exato ou simbólico, de judeus que vão permanecer na terra quando o anticristo estiver no poder, e Israel vai ter que pelejar diretamente aí com a besta, né? Até que Jesus possa realmente voltar e socorrê-los. E eles então vão dizer: Baruch haba b'Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, porque eles vão reconhecer que Jesus era verdadeiramente aquele Messias que tanto eles esperavam, mas eles não foram capazes de reconhecer quando ele veio. Bem, voltamos aqui à história de Esther. No pátio do jardim do Palácio Real, havia, entre outras coisas, durante a festa, na decoração da festa, tecido branco e linho fino, que falam de santidade, né? Lá em Apocalipse fala que as vestiduras brancas dos santos são os atos de justiça, ok? Há que se notar a generosidade do rei. Ali na história de Esther, se você estiver lendo, me acompanha no livro de Esther, no capítulo 1, no verso 6, fala o quanto o rei era generoso. Ele distribuiu vinho à vontade, generosamente o vinho real. Todos bebiam à vontade. E o vinho é um símbolo do Espírito, é um símbolo da alegria, da salvação. Paulo exorta lá em Efésios 5,18 a que todos, né, sejamos cheios do Espírito. Ele diz: não nos embriaguemos com o vinho, mas nos enchamos do Espírito. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito e alguns pensavam que eles estavam bêbados. Você alguma vez já se sentiu assim, como se você estivesse bêbada ou bêbado do Espírito de Deus? É uma experiência maravilhosa, é uma experiência real, né? A visitação, o enchimento do Espírito de Deus nas nossas vidas nos traz tanta alegria, é tão especial o gozo do Espírito. Você já experimentou o gozo do Espírito de Deus na sua vida? É maravilhoso. Eu já estive bêbada do Espírito, eu já experimentei o gozo do Espírito e tenho saudades. Eu estou precisando, né, de um renovo, de voltar ao primeiro amor, de novamente me embebedar do vinho do Espírito, né, e experimentar o gozo do Senhor na minha vida. Olha, não tem droga que supere isso, não tem vinho, não tem bebedeira que possa te trazer essa experiência, se embebedar do Espírito de Deus. É maravilhoso. O gozo do Espírito do Senhor é muito superior ao gozo da carne. O gozo do Espírito, ele existe, ele é real e é superior ao gozo carnal, ok? Bom, você pode acreditar em mim porque eu estou falando de experiência própria. Busque que você vai ter também a tua experiência. Então vamos para frente.
O rei Assuero mandou que Vasti, a rainha então, né, fosse introduzida à sua presença pelos 7 eunucos que serviam na presença do rei, que representam o Espírito Santo. Esses 7 eunucos deveriam conduzir Vasti, né, que era a representação de Israel, à presença de Jesus. Era o Espírito de Deus tentando trazer ao povo judeu esta convicção para que eles reconhecessem a Jesus como Messias. Bom, ele queria mostrar Vasti ao povo e aos príncipes, mostrar a sua extrema formosura. Vasti tinha uma extrema formosura, assim como a noiva do Cordeiro, a verdadeira igreja. Mas ela, assim como o povo judeu, recusou-se a ser conduzida pelo Espírito. O rei se aconselhou com 7 sábios que entendiam dos tempos e eram seus conselheiros pessoais sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti. Livro de Esther, capítulo 1, de 13 a 15. Da mesma forma que a rainha Vasti, tipificando Israel, da mesma forma Israel também, eles escolheram ser tratados segundo a lei. Eles não aceitaram a Jesus Cristo, eles não entraram no tempo da graça, né, onde eles poderiam, se eles tivessem aceitado a Jesus como Filho de Deus, serem perdoados, né, e serem salvos pela graça. Então, assim como a rainha Vasti, ela, né, se recusou a ser conduzida pelos eunucos, assim também Israel se recusou a ser conduzido pelo Espírito de Deus à presença de seu Salvador. Quantos e quantos hoje que estão se dizendo cristãos, que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Jesus Cristo, no entanto se recusam a ser guiados pelo Espírito de Deus. A palavra é muito clara. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus e você então é guiado pelo Espírito de Deus. Andai no Espírito, né? E você não vai satisfazer as concupiscências da sua carne. Há um andar no Espírito, há uma comunhão constante através do Espírito Santo em você com o trono do Pai, né? Se você é seguidor de Jesus, para seguir a Jesus, você precisa ser guiado pelo Espírito de Jesus para poder segui-lo, ok? Porque as coisas espirituais são para os espirituais e só se discernem espiritualmente. Você pode perguntar para mim como Nicodemos falou com Jesus. Jesus falou para ele, você precisa nascer de novo ou você não vai ver o reino de Deus. E ele perguntou, nascer de novo? Como que eu posso nascer de novo? Eu posso acaso entrar de volta depois de grande na barriga da minha mãe e nascer outra vez? Ele não conseguia entender o que Jesus estava dizendo para ele, o que é nascer de novo, porque ele estava tentando compreender uma realidade espiritual usando a sua mente carnal para entender algo do reino de Deus, algo do Espírito. Então, talvez você não possa entender das minhas palavras o que é o gozo do Espírito, o que é se entregar ao Espírito de Deus, o que é ser guiado pelo Espírito de Deus, o que é se embebedar pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você não tenha tido essas experiências e você não saiba o que é isso. Você não entenda muito bem como é ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Aquele que não tem o Espírito não é filho de Deus. Se você não entende essas coisas, é porque talvez você ainda não tenha passado a experiência do novo nascimento. Talvez você conheça Jesus Cristo, você, né, se diz cristão, você aceita o sacrifício dele na cruz por você, mas você ainda não passou pelo nascimento, no novo nascimento, onde a sua velha natureza, ela fica enterrada, morta no batismo das águas. A sua velha natureza, ela morreu e você nasceu de Jesus Cristo. Você nasceu porque quando você, a palavra de Deus diz lá em Romanos 10, todo aquele que confessa Jesus, 9:10, todo aquele que confessa Jesus, né, com a sua boca
e crê no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, este será salvo. Mas é preciso crer, né? É preciso buscar de Deus essa fé que só ele nos dá para ter esse encontro verdadeiro com Jesus, onde a sua natureza é mudada e você passa, né, daquela pessoa que você era antes, uma transformação para ser um filho de Deus, nascido, né? Nascido da água, nascido do sangue, nascido de novo, nascido do Espírito. Você precisa dessa experiência ou você realmente ainda está na sua velha natureza com as antigas práticas. Só tem um jeito, né, de se transformar em filho de Deus. Receber Jesus no teu coração realmente com fé e buscar este novo nascimento, para que então você possa ser guiado pelo Espírito e não aconteça contigo o que aconteceu com o povo de Israel. Eles não foram guiados pelo Espírito, então foram incapazes de receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, né? Porque não adianta você saber que Jesus é o Salvador do mundo, é preciso que você tenha uma experiência única e particular com Ele, como seu Salvador pessoal, aquele que te tirou das trevas para a luz, ok? Bem, e por isso Israel até hoje está esperando o Messias, por isso passou por todos aqueles sofrimentos, por isso, às vezes a pessoa que não é nascida de novo, ela acha que é cristã, está passando por tanta coisa, mas as suas orações não conseguem passar do teto, não chegam a Deus, né? Você não tem uma esperança viva, você não tem certeza da sua salvação. E isso por que você não tem certeza da salvação? Porque você não nasceu de novo. Bom dia Elias, Borges, Olga, querida, Diana Gomes, sejam todos bem-vindos ao programa O Clamor, nesta manhã de quarta-feira. Programa de festa! Pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, pode me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Glória a Deus, Ele está apaixonado, que a gente também possa se apaixonar mais uma vez por Jesus, porque a experiência mais maravilhosa da nossa vida é quando nós estamos apaixonados pelo nosso Senhor. Bem, Vasti não estava apaixonada por Assuero, ela já não queria mais saber dele, não suportava mais, e ela, assim como Israel se recusou a ser conduzida pelo Espírito à presença do rei, Vasti se recusou também a obedecer o rei, e então os eunucos, né, voltaram e falaram para o rei, olha, ela se recusou a vir. E o rei ficou muito bravo, consultou os seus 7 sábios, né, os 7 sempre aí apontando, né, para a perfeição. O 7 é um número muito ligado à igreja, nós vemos as 7 igrejas no Apocalipse, número da graça. Então ele se aconselhou com seus conselheiros pessoais sobre o que ele devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti. A rainha Vasti ia ser tratada segundo a lei, porque da mesma forma que Israel, né, resolveu não ser guiado pelo Espírito, e sim ser guiado pela lei, né? E pela lei ninguém é justificado. Pela lei você não vai obter graça nem perdão. A lei diz assim, você faz, você paga, né? Você toma lá da cá, não tem perdão. Bom, o mau exemplo da rainha Vasti, segundo a palavra, poderia influenciar todas as mulheres a desprezar seus maridos. Ou seja, o mau exemplo de Israel, rejeitando o seu Deus, iria testemunhar de forma negativa diante dos outros povos da terra. Com isso, o reino foi passado de Vasti, símbolo de Israel, para Esther, a figura da igreja. Um dos conselheiros, Memucã, disse o seguinte, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. E eram muitas províncias, 127 províncias, eram
um reino imenso, quase todos os povos, as nações conhecidas daquela época, ali no Médio Oriente, estavam debaixo do poder de Assuero. O reino dele ia lá da Índia até lá no Sudão, na África. E mais, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Ok? Livro de Esther, capítulo 1, 16, 17. Bom, o que eles resolveram então? Eles resolveram, né, lavrar um edito real irrevogável, porque a lei dos medo-persas era irrevogável. E lá no verso 19 diz assim: que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Essa passagem, né, pode ser uma figura do que aconteceu com relação a Israel e a igreja. Foi passado aí o cajado, né, temporariamente de Israel para a igreja. Hoje é a igreja que está reinando. Bem, no capítulo 1, versículo 22, é dada uma ordem clara. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada povo, segundo a sua língua, que cada homem, no caso o homem aqui é uma representação de Jesus, que cada homem fosse senhor em sua casa, a igreja. Jesus é este homem senhor em sua casa, a igreja. E que se falasse a língua do seu povo, ok? Bom, capítulo 2, verso 2 diz: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Eles iriam substituir Vasti e mandaram pegar todas as moças no reino que fossem bonitas e virgens. Bom, a moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. A igreja, então, é escolhida da mesma maneira por Deus, conforme lhe agrada. Olha só, João 15,16. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Há uma escolha de Deus sobre as nossas vidas, ok? Bom, vamos para frente, porque ainda não cheguei aqui. Tudo isso nós já havíamos falado, né, de uma certa maneira, antes. Bom dia, Meire. Bom dia, Alexandre Oliveira. Pessoal, hoje não fez conosco. Deus abençoe vocês. Bem, Mordecai, que nós vimos que era o mentor de Esther, símbolo do Espírito Santo e, na verdade, primo dela, tá? Mordecai e Esther habitavam na cidadela de Suzã porque foram transportados de Jerusalém. Eu já falei isso para vocês. Ela não era filha legítima de Mordecai, mas era filha por adoção. Assim como nós, igreja, nós não nascemos filhos de Deus, né? O povo escolhido de Deus é o povo judeu. E nós fomos enxertados na figueira, ok? Nós fomos enxertados na oliveira. A igreja foi adotada. Num primeiro momento, Esther, ela era escrava judia, lá no reino da Pérsia, e no segundo momento, preste atenção nisso, no primeiro momento ela era escrava, tá? Uma escrava judia no reino da Pérsia. No segundo momento, ela saiu da condição de plebeia e veio para a segunda morada. Ali naquela segunda morada, ela foi trazida ali para o castelo do rei, né? E foi um tempo de preparo que ela tinha que passar para desposar o rei. Só num terceiro momento, ela se torna esposa e vem reinar com Assuero sobre a maioria dos povos conhecidos naquela época. Como disse para vocês, da Índia à Etiópia, que é hoje o Sudão, 127 províncias. Estamos nós neste mesmo tempo de preparo. E a igreja segue o mesmo caminho de Esther. Nós saímos do mundo, onde estávamos na condição de escravos do pecado, escravos de Satanás, nos tornamos prometidas de Cristo, né? Noiva de Cristo, nos preparando para o tempo em que nós vamos desposá-lo e reinar com ele. Esther foi então escolhida, preparada e levantada com o ministério de intercessão
para que no tempo certo pedisse e fosse ouvida. Esse é o papel sacerdotal da igreja. Esther, a qual não tinha nem pai nem mãe, era bela, de boa aparência e formosura. Assim é como Deus vê a sua igreja. Ao contrário do povo judeu, com toda aquela sua descendência, nós vamos ler, né, no Antigo Testamento quantas genealogias, o próprio livro de Mateus, toda a genealogia do povo judeu. A igreja não. A igreja ela não vem de uma linhagem humana. Assim como Esther, ela surge sem pai nem mãe. Nasce de forma sobrenatural, gerada pelo Espírito do próprio Jesus. Esther, então, ficou entre as virgens selecionadas e o eunuco Hagai, uma figura do Espírito Santo, designou 7 jovens escolhidas da casa do rei para acompanhá-la. Estas jovens também nos remetem aos 7 anjos e às 7 igrejas mencionadas lá em Apocalipse, que falam da igreja em sua totalidade e perfeição. Hagai deu-lhe também os melhores aposentos, significando a melhor posição que o Senhor, né, tem dado e dará à sua igreja, sentada com ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Bem, Esther recebeu ungüentos, que é símbolo da unção, e alimentos especiais. Ela não havia declarado seu povo nem sua linhagem, e isso porque Mordecai queria usá-la de forma estratégica no momento certo para derrubar Amã. Quem é Amã? Amã é uma outra figura que surge nessa história e ele é símbolo de Satanás. Da mesma forma, o Espírito também instrumentaliza a igreja na sua guerra contra Satanás e o seu reino nesse mundo. E assim como a igreja é composta por todos os povos e raças, assim também Esther, como símbolo da igreja, não deveria declarar a sua nacionalidade. As moças foram tratadas por 12 meses. 6 meses com óleo de mirra, embelezamento interior. 6 meses com especiarias e perfumes ungüentos para embelezamento exterior. Então é que vinha a jovem à casa do rei. À tarde ela entrava, né, para estar com o rei. Era também à tarde que o homem se encontrava com Deus no jardim. À tarde que aconteceu a última ceia. Jesus morreu à tarde. Pela manhã, então, Esther voltava à segunda casa das mulheres. Saía da primeira e voltava para a segunda casa das mulheres, né? Ali realmente já a esposa do rei, já havia estado com ele. Da mesma maneira, nós como igreja, após comparecermos à presença do nosso rei Jesus, nós vamos nos mudar para a nossa segunda casa. Não a terrena, mas a celeste, que ele foi preparar para nós. Ele foi preparar para nós morada, João 14:2. Então nós vamos para a segunda casa, não mais como a igreja noiva, mas como a igreja esposa. Ok? Bem, João Batista, primo de Jesus, Mordecai, primo de Esther, ambos foram à frente preparar o ministério de Jesus. Esse foi o papel, tanto de Esther aqui, quanto de João Batista, eles estiveram aqui à frente, ok? No 7º ano, Esther foi apresentada ao rei Assuero. Era o 7º ano do reinado de Assuero, quando Esther foi apresentada a ele, né? Aqui tem tudo a ver, né, com os 7 anos de tribulação, o milênio, tem tudo aqui, tem sentido, ok? Então, no 7º ano do reinado do rei Assuero, que é um tipo de Cristo, Esther começou a reinar com ele. E após também os 7 anos de tribulação, a igreja vai reinar com Jesus Cristo no milênio. Bom, Esther, no capítulo 3:1, diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedato, Agagita, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã é Satanás tentando destruir especialmente os judeus e a igreja. O texto diz que ele era um Agagita, nós vimos isso, um descendente de Agag, um amalequita. E nós havíamos parado aqui, neste pedaço, né, que os amalequitas
foi o povo que atacou Israel a primeira vez quando eles estavam peregrinando no deserto. E por isso nós vimos aquela batalha, eles tiveram que lutar contra este povo amalequita. Josué, né, foi levantado na liderança, lutando lá embaixo contra os amalequitas, enquanto Moisés, Arão e Hur se posicionaram em cima no monte intercedendo. E enquanto os braços de Moisés estavam levantados, o povo de Israel vencia. Se os braços dele cansavam, o povo começava a ser derrotado. Então Arão e Hur assentaram Moisés numa pedra, símbolo de Jesus Cristo, que é a rocha que nos sustenta na nossa vida de oração. E eles seguraram os braços de Moisés até que Josué pudesse derrotar totalmente os amalequitas. E diz o texto lá em Êxodo, né, que Josué desbaratou Amaleque e seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Eu cheguei até aqui com vocês. E eu tô vendo que mais uma vez vou ter que interromper nessa parte, ok? Não vai dar pra gente continuar em frente, porque é muito conteúdo pra gente compartilhar. E sempre eu acabo chegando assim ao final do programa, né? Não consigo compartilhar tudo que eu queria com vocês. Mas não tem problema, a gente tem o programa também na sexta-feira. Eu espero que vocês estejam comigo, porque eu quero terminar esse estudo de Esther. Realmente há uma luta contra Amaleque de geração em geração, e nós hoje somos o exército do Senhor na terra. Ele é o nosso general Jesus Cristo, e nós estamos nesta batalha contra Amaleque, né? Quantos de vocês têm pelejado contra o Amaleque que está em Juiz de Fora, né? Pelejando contra o reino de Deus? Vocês têm orado por Juiz de Fora? Temos orado o suficiente pela nossa cidade? A palavra de Deus diz que nós precisamos orar pelos que estão em posição de governo sobre nós. Queridos, quando Jesus veio à terra, Roma dominava todas as coisas. Roma estava no poder. O poder ainda hoje está na mão dos poderosos, daqueles que manipulam o poder, daqueles que trabalham, né, para o reino das trevas e não para o reino da luz. O poder, infelizmente, né, os governantes deste mundo são os governantes das trevas que influenciam a mente dos governantes terrenos. E nós, por isso, precisamos orar pelos nossos governantes, pedindo ao Senhor, né, que, embora eles estejam a serviço não do reino de Jesus Cristo, o Senhor possa, né, influenciar a mente destes homens, que eles não escutem a voz, né, os comandos do mal, mas que eles possam se submeter à palavra de Deus, que eles possam se submeter aos comandos do Espírito do Senhor em suas mentes. E como é que nós vamos conseguir influenciar a mente desses governantes? Através da nossa intercessão, através da nossa oração, né? Bom, já são... o tempo está avançado, mas sexta-feira eu vou trazer este material e compartilhar mais com vocês sobre, né, a situação espiritual de Juiz de Fora. Mas você pode caminhar ali no passeio da Avenida Independência, que agora mudou de nome, né, que chama Itamar Franco. Esta avenida você vai ver, quando você caminhar por ela, no chão ali, até mesmo ali em frente ao Gramber, outro dia estava caminhando, aquele passeio seguiu, como chama, aquele ladrilhozinho português em pedacinhos. Ele vai compor a imagem de um sino, de um dragão e de um triângulo. É um sino, um dragão e um triângulo, que são símbolos dos governantes das trevas, né, que tentam controlar todas as decisões, controlar tudo o que acontece na nossa cidade de Juiz de Fora.
mas nós não precisamos, né, entregar este controle na mão do inimigo. O Senhor, Ele tem nos ungido, Ele tem nos constituído sua igreja na terra para trazer o reino dele à terra, né? Nós temos que, assim como Moisés, como Josué, que lutaram, e eles não tinham ali forças, eles não tinham treinamento, eles não tinham nada deles para vencer aquele povo amalequita, para vencer aquele rei amalequita, mas eles foram contra Amaleque na fé de que o Senhor estaria com eles. E o Senhor estava com eles através da oração de Moisés. E foi através da intercessão que eles venceram. Realmente eles não tinham nada em si mesmos, né? Mas eles tinham fé. E a palavra diz que o justo viverá pela sua fé, né? Infelizmente hoje, né, esse feriado, né, está aí dedicado a esta entidade, né, a esta figura do Santo Antônio, né, e ele é tido como um intercessor diante de Deus em favor dos casais e das famílias, mas nós vamos ver que é exatamente o contrário, né? E nós não necessitamos, não precisamos e não devemos ter qualquer intercessor entre nós e Deus, né? Quem coloca sua confiança em homens e mulheres que já viveram, já morreram e estão, né, não sei se no céu, se no inferno, porque só o Senhor conhece o coração do homem. Não é através das nossas obras que nós somos salvos, e sim através da nossa fé em Jesus Cristo, né, da nossa entrega a Jesus Cristo, do nosso novo nascimento. É essa maneira como somos salvos, não é através de boas obras. E nós sabemos que aqueles que são levantados como santos pela Igreja Católica é por causa das suas boas obras que eles teriam feito. Então nós sabemos, boas obras não são garantias de salvação. Garantia de salvação é você entregar completamente a sua vida a Jesus Cristo e nascer de novo. E isso só Deus pode saber, só Deus sonda verdadeiramente as verdadeiras intenções do coração do homem. Então não sabemos se esses ditos santos foram ou não foram salvos, que isso é algo que só Deus pode saber. Mas de qualquer maneira, eles não foram constituídos intercessores nossos pelo Senhor. Nós temos livre acesso ao trono do Pai, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa do sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Nós podemos ir diretamente falar com o nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, né? Por causa do sacrifício que Jesus fez por nós, nós estamos limpos do pecado, reconciliados com o nosso Deus. Você diz, mas Deus não vai me ouvir porque eu não sou merecedor. Não, realmente nenhum de nós é merecedor de comparecer à presença de um Deus que é totalmente santo. Por isso mesmo nós comparecemos na presença de Deus, confiando somente no sangue de Jesus Cristo, que nos cobre, que nos perdoa, que cobre todos os pecados. A palavra de Deus diz lá em João, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Se confessardes, não perca a primeira parte do versículo, se confessardes os vossos pecados, se você arrepender dos seus pecados, se você confessar os seus pecados, se você deixar os seus pecados, o sangue de Jesus, ele vai fazer a expiação destes pecados, o perdão dele vai estar sobre você, as suas vestiduras vão estar alvas como a neve, e você pode comparecer sem susto à presença do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todo o universo, sem que, né, você seja aí consumido, né? Você vai ter acesso à presença do Pai e ele vai ouvir as suas orações por causa do sacrifício de Jesus. Olha o que diz no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho,
que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, né? Do seu corpo sacrificado por nós. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, né, com o sangue de Jesus, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Bom, aqui temos também Hebreus 9, o verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, ok? Porque Ele é, né, o único intercessor, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Deus e homem, Ele é o único capaz de interceder por nós, ok? Então, por isso, nós consagramos hoje a nossa cidade de Juiz de Fora a Jesus Cristo, o Senhor, aquele que virá para reinar. E nós, Senhor, abençoamos a nossa cidade e oramos a Ti por cada pessoa que está em posição de liderança em Juiz de Fora, Senhor. Nós rodeamos cada um deles com as nossas orações, Senhor, pedindo que aqueles que não são salvos venham a ser salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida que nós temos. Pedimos a Deus pela conversão dos nossos governantes, mas ainda que eles ainda não te conheçam como Senhor e Salvador da vida deles, nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar agora influenciando as mentes e corações do prefeito, dos vereadores, de todos aqueles, ó Pai, do Poder Judiciário também, Senhor, para que eles governem, Senhor, influenciados pelo Teu Espírito, tomando decisões que favoreçam o Teu reino, Senhor. Decisões sábias, decisões, ó Deus, não para destruir, mas para construir. E nós atamos todos os poderes das trevas que tentam assumir o controle da nossa cidade. Nós dizemos não a todo o poder do mal e levantamos Jesus Cristo como Senhor, como aquele que reina sobre esta cidade de Juiz de Fora. Quebramos toda maldição, Senhor, que exista sobre esta cidade, Senhor. Todas as palavras que foram faladas contra Juiz de Fora, que elas sejam quebradas, toda a profecia do inferno caia por terra em nome de Jesus. Porque nós profetizamos vida, nós profetizamos bênção, prosperidade do reino de Deus sobre a nossa cidade e que o reino do Senhor se expanda mais e mais. Oramos também, Senhor, pela tua igreja aqui em Juiz de Fora, Senhor. Tantas igrejas hoje, Senhor, tantas denominações. Vamos dizer denominações, porque igreja somos cada um de nós. Tantas denominações envolvidas no mesmo esquema de poder, Senhor. O Senhor advertiu os seus discípulos sobre o fermento de Herodes. Herodes era aquele que governava na época. Senhor, tantos esquemas de poder dentro da sua igreja. Sua igreja se esqueceu que o poder que ela tem é o poder da oração, é o poder da intercessão, não é o poder da política, não é o poder de fazer aliança com poderosos, Senhor. Tudo isso, Senhor, é típico da prostituta, aquela que prostitui com o mundo, Senhor. O único poder que o Senhor nos deu é o poder do nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Este poder que nós temos quando nós estamos santificados, ó Deus, quando nós estamos vivendo para Ti, por Ti, em obediência à Tua palavra, este poder está disponível nas nossas bocas. O poder de abençoar e de prevalecer contra as trevas, porque os portões do inferno não prevalecem, não conseguem resistir
a tua igreja, quando ela se levanta em espírito e em verdade, no poder do nome de Jesus Cristo, para anunciar que vive o Rei, que reina para sempre, e te convidamos, Jesus, a vir e assumir o controle nas mentes e corações dos nossos governantes, e que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia da nossa cidade, perdoar os nossos pecados que fedem na tua presença, Senhor, perdoar o pecado da tua igreja que tem abandonado, Senhor, abandonado a ti, abandonado a tua palavra, abandonado a verdadeira fonte de poder para se aliançar com o mundo. Deus, que o teu verdadeiro povo, os teus verdadeiros seguidores possam sair do meio da Babilônia, Senhor, e realmente mergulhar na tua palavra, se encher do teu espírito, se embebedar do teu espírito e encontrar paz e gozo, Senhor, naquilo que é teu, naquilo que o Senhor tem provido para nós, porque o Senhor tem maná para nos alimentar. Nós não precisamos nos contaminar com as comidas, né, do mundo. Nós não queremos as bolotas dos porcos, mas nós queremos nos alimentar da tua palavra que é viva e poderosa para nos transformar e nos guardar, Senhor, porque o tempo se aproxima da tua vinda e nós vamos dar contas de tudo aquilo que nós fazemos, falamos, acreditamos. Assim, Senhor, livra o teu povo do engano, que possamos caminhar, Senhor, nas pegadas de Jesus Cristo, guiados pelo teu Espírito, Senhor. Obrigada, Pai, por esta manhã na tua presença, pela graça de estarmos aqui. Agradecemos por cada um de vocês que estão comigo nesta manhã. Não se esqueçam de interceder por mim também, para que eu seja a boca do Senhor aqui, né? Que eu não fale de mim mesma, mas que eu fale daquilo que vem do coração do Senhor para edificar as nossas vidas. Muito obrigada por cada um de vocês que caminharam comigo nesta manhã. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Você que está me ouvindo pela Rádio Impacto, que bom, né? Eu gostaria de saber de você. Entra no meu WhatsApp, 32 99195 9489, para você também receber notícias do projeto Asra lá na Índia, que nós estamos firmes com o projeto, orando por você que está mantendo as crianças, que está adotando crianças conosco, ok? Obrigada. A paz do Senhor. Tchau para vocês. Tenham um bom dia.